Tá dando pra me escutar, professor? Sim. Então, beleza. Já pode tirar a dúvida? Pode, só vou abrir aqui alguns programas, mas já pode perguntar. Não, beleza. Eu já deixei praticamente todo pronto. Não quer dizer que esteja 100% certo, obviamente, mas, tipo assim, e eu tô com umas dúvidas mais específicas, pequenininhas, só que específicas também. E a primeira delas que eu queria saber eu vou para a maiorzinha que eu tenho, é que no meu circuito eu quis colocar um interruptor, eu não sei o nome agora, porque eu vi lá essas coisas, só que eu tirei até a foto para botar aqui, não sei como é. Pode enviar se quiser. Uhum. Deixa eu só enviar. E eu queria saber como é que é a conexão dele, se é realmente igual a que tinha lá nos seus slides. Vou mandar para você, calma aí um segundo. Uhum. Se quiser compartilhar a tela também para mostrar o desenho que tu tem dúvida, também pode. É só avisa antes para eu poder autorizar aqui o compartilhamento de tela. Eu fiz com esse interruptor aí que eu mandei no chat. Lá na sala, já que tinha 2 pontos de luz. Aí eu queria saber se... Então, esse interruptor, tá? Tu lembra o nome não lembro o tipo, mas o nome do bloco, tu lembra desse bloco especificamente que foi usado? Eu posso olhar aqui, o card está aberto, só um segundo. Porque ele é importante destacar que quando eu vou compartilhar ele aqui a imagem aqui na tela, só para ficar bem claro para o pessoal, deixa eu Interruptor paralelo 2. paralelo 2. Então, esse tipo de interruptor ele até pode ter, só que ele não é um caso muito comum, tá? Que seria um paralelo de duas teclas, tá? Por que eu quero mostrar essa imagem? Deixa eu colocar a imagem aqui na tela, melhor eu pegar daqui da janela. Esse interruptor aqui, todo mundo está conseguindo ver? Sim, aham. Bom, então aqui eu tenho um paralelo, duas teclas, tá? Não é muito usual você fazer uma instalação com esse tipo de interruptor. Por quê? Porque gera muita fiação e a conexão dele acaba sendo muito difícil de executar, tá? Então, em que casos que esse interruptor se aplicaria? Quando você tem um ambiente muito grande só, né? Que não é muito a situação da nossa instalação. O que seria uma solução boa para ambientes com interruptores paralelos? Que na nossa planta, né? Como vocês podem observar, tem muitos ambientes de duas entradas e saídas. E aí, nesse caso, seria melhor colocar um paralelo simples do que dois paralelos, né? Qual foi a tua intenção de colocar esse interruptor? Em primeiro lugar, em que ambiente que tu colocou e por quê? Eu, analisando esse desenho dele, eu botei na sala porque são, querendo ou não, são duas lâmpadas, né? Uma de 100 e uma de 60. E aí eu coloquei esse ponto
de interruptor na hora que você entra na casa, e o outro eu coloquei como se fosse saindo do corredor da circulação, que é para simular, tipo, você não tem que ir até a porta de casa para acender a sala, caso. Entendi. Tu quis dar um comando independente para cada ponto de luz de dois locais diferentes. Pode, Isso. tá? Uhum. Não está errado. O raciocínio faz todo sentido, tá? Mas acaba sendo mais difícil de executar. Mas assim, como vocês têm que entregar o trabalho hoje, a gente só vai ter que tomar um pouco de cuidado com o desenho, tá? Porque essa solução é válida? É válida. Mas aí vai ter que tomar um pouco de cuidado com o desenho. E na hora de dimensionar o duto, vai ter que usar os dutos maiores. Porque interruptor paralelo aumenta em quantidade considerável a quantidade de fios, né? Na instalação. Sim, sim. Entenderam? Mas eu vou Mas tentar é achar possível, outro é uma solução mesmo. possível, sim. Eu vou tentar achar outro, tanto pela questão do tempo, quanto porque já tá começando a ficar lotado os dutos. Eu tô tendo que quebrar a cabeça para enfiar fio em outro lugar. Esse aqui é o grande quebra-cabeça do desenho de instalações elétricas, né? Você montar as vias. Você tem uma série de opções para poder executar o desenho, só que essas opções variam conforme o desenho, o dado que você tem, que é o dado da planta de desenho arquitetônico. Sim, sim. Aí, professor, outra dúvida que eu tinha, só que agora começa a ficar bem rápida, é que no quadro de... No quadro, ó, no diagrama unifilar tem o quadro de medição, né, essas coisas, e lá dentro do quadro de medição, lá dos slides, tem uma caixinha que fala que é uma caixinha de medição polifásica. Aí tem um código dentro dela, só que eu não sei o que que é isso. O que que tem colocado dentro dessa caixinha? É só Tem indicar que é o alguma... medidor, né? Aí são as três primeiras letras da palavra medidor. Só mede, coloca med, e aí você coloca a representação do medidor no diagrama unifilar. E polifásico quer dizer que ela serve para tanto para instalação monofásica, bifásica ou trifásica, né? E lembrando que o modo de a quantidade de fases da instalação depende da potência instalada da edificação, né? Conforme a norma da concessionária. Lucas deve ter caído, vou esperar voltar. Lucas, ali a parte final, né? Como eu estava comentando antes, né? Depende você vai representar as três primeiras letras da palavra medidor, né? Para poder representar o símbolo do medidor dentro do retângulo que o representa, o desenho do retângulo que o representa, e você vai, e aí ele está identificado como polifásico, porque ele serve tanto para instalação monofásica, bifásica ou trifásica, quando a instalação referente ao número de fases que a edificação ela conecta com o poste da rede elétrica, tá? Não, tranquilo. Então é só colocar o MED, né? MAD, Isso. essas coisas. Beleza. Aí um detalhe importante, né? Não sei se vocês chegaram a assistir na videoaula assíncrona, ali quando a gente fala de dimensionamento e da determinação do padrão de entrada de energia elétrica, né, que consiste na instalação que representa a conexão da edificação com a rede elétrica de energia, né, o chamado ponto de entrega. Então, o ponto de entrega é a parte que conecta que você conecta os fios com a rede elétrica e os leva para o terreno da edificação, na entrada do medidor,
tá? Então, você tem que observar qual que é a potência total instalada da sua edificação, conforme o quadro de cargas e o quadro de circuitos, para definir quantas fases que vão ser conectadas, que a edificação vai conectar com a rede elétrica, né? Então, quantas fases a edificação vai utilizar para fazer a conexão com a rede elétrica de energia da concessionária. Não, sim, beleza. O meu Tá? caso deu monofásico mesmo, porque não chegou nem a 15 mil. Abaixo de 15 mil é monofásico, né? Entre 15 e 25 é bifásico, e acima de 25 até 75 é trifásico, tá? Acima de 75 aí já, é uma outra norma que vocês vão aprender na disciplina de projeto de instalações elétricas. Entendi. Outra coisa, professora, é que ali no diagrama unifilar essas coisas, isso também é só perguntinha rápida. É para colocar mesmo em volt ampere as potências de tudo lá do diagrama unifilar, tanto dos circuitos? Por enquanto, não, tá? Isso daí é uma parte que eu sempre chamo atenção, né? Inclusive na aula síncrona também eu chamei a atenção para esse detalhe. Vocês ainda não chegaram a aprender potência complexa a essa altura do curso que vocês se encontram nesse momento. Então, num primeiro momento, a gente vai trabalhar só com potência ativa, que é a potência em watts, tá? Potência complexa vocês vão aprender a partir do momento que vocês iniciam os estudos de eletricidade e da física. Então, ao invés de botar em volt ampere, eu ponho só em watts mesmo, né? Isso, tá? Então, Porque beleza. tem outras grandezas, tem outros aspectos, né, da potência complexa que vocês não aprenderam ainda, teoria de fasores, potência reativa, tá? Vocês ainda não chegaram no momento do curso que aprende esses conteúdos. Então, deixa essa parte para que vocês vejam com clareza nas próximas disciplinas, tá? Mas no projeto real, sim, a gente considera potência complexa. No projeto, nesse momento, é só uma noção de dimensionamento que eu dou para vocês, tá? Não é o dimensionamento oficial, né? É o mais próximo da prática com que o conhecimento que vocês têm até agora te permitem chegar. Não, entendi. E outra coisa também sobre o diagrama unifilar. Lá tinha falando dos disjuntores residenciais, IDRs, enfim, tanto faz. E eu só queria saber se é para seguir algum valor específico para colocar valores neles, porque não achei tabela nos slides. É o próprio quadro de circuitos que vocês montaram para o desenho. Não, então, só que aí no diagrama unifilar dos slides, os valores dos disjuntores, eles não batiam com o valor exato do residencial. Aí eu só queria saber se tem algum valor a mais, porque pelo que parece lá, eu vi que o mínimo era meio que 25. Eu não sei também, posso estar falando balela, mas é porque no disjuntor termomagnético de 10, do diagrama do slide, ele botava um disjuntor residencial de 25. Aí eu só queria ter certeza de como é que faz para. Não, aí os valores são os valores do quadro de circuitos que vocês montaram, tá? Não, aquele modelo do slide, ele é só um exemplo, pode ser que naquela instalação o disjuntor de 25 servia bem para aquela instalação, Sim, sim. representada no diagrama. No caso da instalação de vocês, vocês vão representar o valor do quadro de circuitos. Eu vou fazer um exemplo aqui, eu tenho um quadrinho pronto, deixa eu abrir aqui o CAD. Mas então, só para confirmar, é só colocar o mesmo valor, disjuntor termomagnético e disjuntor residencial, né? Isso, mas eu vou fazer aqui um exemplo de um ramo do unifilar, só para deixar bem claro. Beleza.
Quero pegar também um dado do slide para a gente comparar. Bom, então aqui nós temos o diagrama unifilar. Aqui, né, você tem uma representação do disjuntor com o DR, tá? O DR é um equipamento que vocês vão estudar melhor na disciplina de instalações elétricas, tá? Ele serve para proteção contra correntes residuais. Nesse primeiro momento, nós não estamos utilizando DRs na nossa instalação, tá? E eles sempre são representados associados aos disjuntores, tá? Então, aqui eu tenho a representação do disjuntor, o disjuntor está com 10 amperes. Aqui eu tenho um disjuntor de tomada de uso específico com 25 amperes, tem outro com 30. E não sei se você observou, mas tem também, né, a quantidade de polos associados ao símbolo do disjuntor. Eu vou dar um zoom aqui, só para mostrar. Quando tem um tracinho, o disjuntor tem um polo, ou seja, ele está protegendo apenas uma fase. E quando ele tem dois tracinhos, ele está fazendo a proteção de duas fases. Esse exemplo aqui, ele tem características de ser um exemplo de um projeto de uma rede de fase neutro 110, 127. Por que eu digo isso? Porque as tomadas de uso específico, como a gente pode observar, há tomadas bifásicas e com a potência não tão elevada, em torno de 5.600 VA, né, 5.000 VA, tá? O que é 6.600, aliás? O que isso significa? Significa que a rede, para que eu possa ter mais corrente nos equipamentos, eu preciso adicionar, aliás, para que a corrente não fique elevada nos equipamentos de alta potência, eu preciso adicionar uma fase para poder aumentar a tensão, tá? E dessa forma evitar perdas no equipamento por efeito Joule ou evitar a queima do equipamento, tá? Em alguns casos. Então, por isso que acaba tendo muita instalação bifásica com tomadas de alta potência nessas redes. Bom, no caso dos disjuntores, né, aí aqui, ó, é tudo obedecendo o quadro de circuito. Circuito 1, ele vai ter uma corrente limitada por um disjuntor de 10 amperes, o IDR acaba sendo um pouco maior por conta dos seus valores comerciais, tá? E ele tem que ser um pouquinho maior que o disjuntor para que não haja interrupção indevida. E antes do disjuntor, né? E também eu tenho a fiação, né? Com os condutores
indicando o tamanho dos condutores e o dado de potência. Há outros modelos de diagrama unifilar que também se coloca a tensão do circuito. Nesse caso aqui seria interessante fazer isso, por conta desse circuito aqui está numa rede de 110, 127 fase neutra, e também o dado de corrente, tá? Então, às vezes coloca também, além do dado de potência, que é o que está indicado nesse modelo, dado de tensão e de corrente de cada circuito individual. Bom, aí então eu vou fazer aqui o exemplo do unifilar. Eu vou fazer uma linha representativa do ponto de entrega. Aumentei demais, né? Deixa assim. Então, tem aqui a rede da concessionária. Gosto de fazer sempre uma linha bem grande. Aqui é interessante usar bastante o orto. Aí agora eu vou fazer algumas divisões. Eu vou criar mais duas linhas, uma para representar a área do medidor, para representar o quadro de circuitos. Aí aqui, no final, eu vou representar o TRI. Nessa versão do AutoCAD, na 2022, ele está um pouquinho diferente. Ele tem uma opção extra para colocar a barreira. Bom, então aqui é a rede da concessionária. Aí agora eu vou colocar os blocos. Já vou aproveitar, eu estou devendo uma correção de configuração de bloco para vocês, né? Eu tenho que selecionar aqui a opção recente, tá? Na hora de acionar o comando insert, né? De inserir blocos. Aí eu vou clicar aqui, ó, no símbolo do bloquinho. E eu vou selecionar o diretório em que estão os blocos de desenho. No meu caso, eu deixei aqui na pasta da Civil. Aqui está o paralelo 2. Vou selecionar o bloquinho do medidor. Aqui eu não tenho, então o que eu faço? Às vezes eu posso desenhar quando eu não encontro o bloco, né? No caso aqui eu não encontrei, então eu vou desenhar o bloco do medidor, mas já vou baixar os demais. Eu vou baixar o de disjuntores.
É bem pequenininho. Esses blocos aqui, eles estão com unidade em milímetro. Então, se você colocar um fator de 10, você consegue aumentar eles no tamanho correto. Deixa eu ver também se não tem um símbolozinho do aterramento. A gente vai precisar desse símbolo. Pelo jeito não tem. Aí a gente vai ter que fazer. Bom, então, vou fazer aqui o bloquinho. O medidor. Bom, a gente deixar o tamanho da caixa de texto no tamanho do texto que a gente for trabalhar. Tá feito meu bloquinho do medidor. Vai pra cá, aumentar essa linha. Pra cá, e daqui vai a ligação com o padrão de entrada de energia. Aí, se tiver que colocar mais uma fase, né? Se o sistema for bifásico ou trifásico, simplesmente desagrupa, né? O simbologia do bloco de condutores, faz uma cópia da fase para acrescentar uma fase, tá? Aqui é o ponto de entrega, né? Aqui eu represento o ponto de entrega, entrada do medidor. A saída do medidor vai ser um pouquinho diferente. Ah, um detalhe importante, tá? O terra não a fio terra, quando você conecta a entrada do medidor de energia com a rede da concessionária. O terra, ele é construído a partir da saída do medidor, tá? Você não coleta o terra a partir do poste.
o neutro, o terra, ele é construído a partir do neutro da saída do medidor, tá? Então, por isso que o terra tem aqui, e o terra nunca vai ter aqui no começo do desenho da rede da concessionária, tá? Isso é importantíssimo que vocês saibam. E sempre quando a gente representa a saída do medidor, a gente tem que representar também o aterramento. E no caso eu vou montar o aterramento. Aqui eu estou montando uma barreira do trim. Ó, aqui o que eu mostrei para vocês, né? Antes não tinha essa opção, ó, cutting edges. Ah, o que significa isso? Significa usar o trim da forma como a gente usava nas versões do AutoCAD anteriores a 2022. Porque agora qual que é a opção padrão do AutoCAD? É você simplesmente eliminar as linhas, tá? Não é você que determina as barreiras, é o AutoCAD que determina as barreiras para você, né? Conforme o desenho conforme a representação do desenho. Então, para a gente ter um controle um pouquinho melhor do comando trim, né, nessa versão 2022, o que a gente tem que fazer? Selecionar a opção Cutting Edges, tá? Que aí você que vai determinar as barreiras. Então, no caso, as minhas barreiras vão ser essas linhas aqui. E agora, eu vou poder eliminar as arestas dos objetos que eu desejo aparar. Agora, eu simplesmente apago as barreiras que eu não utilizei. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu for aplicar o trim, ó, aqui ele já automaticamente selecionou a caixa de medição como uma barreira. Então, nesse caso aqui não teria problema, tá? Mas se eu quiser ter um controle melhor, o melhor é eu selecionar a opção Cutting Edges, tá? Então, aqui é uma novidade, né, que nós temos no AutoCAD 2022 quanto ao comando trim. Bom, o que mais que eu tenho que mostrar para vocês? Então, aqui eu mostrei a entrada, né, a entrada do medidor e a conexão com a rede da concessionária. Aqui é importante também colocar o dado de potência instalada, tá? E você vai colocar quantos quilowatts tem instalado nessa edificação. Então, aí aqui eu vou colocar as fases que estão conectadas, né, com o poste da rede da concessionária, o neutro e o terra que surgiu a partir da saída do medidor. Bom, e daqui em diante eu vou ter a representação dos circuitos. Aqui é a fiação que representa a conexão da saída do medidor até o quadro de distribuição. Então, aqui eu vou copiar mais um textinho. O quadro de distribuição.
Aqui é a entrada, aliás. Aqui eu vou ter o quadro em si, tá? E agora eu começo a desenhar os circuitos do... aí aqui, na entrada do quadro de distribuição. Tá faltando dois itens, tá? O disjuntor de entrada do medidor e o disjuntor geral do quadro de distribuição. Então, nós vamos representar esses itens. Vocês não precisam dimensionar esses itens. Vocês vão aprender a dimensionar esses itens na disciplina de instalações elétricas. Então, aqui eu tenho terra. Esse aqui é importante ficar... Então, eu vou ter que colocar aqui o disjuntor com a quantidade de fases. Aqui também. Agora o disjuntor dos circuitos. Agora eu vou representar, agora sim eu posso representar os circuitos. Bom, então aqui eu tenho um disjuntor. Que ele vai ter quanto de medida? 10 amperes. No caso, meu circuito de iluminação, eu posso colocar terra se eu quiser, então eu vou colocar fase neutro terra. Aqui eu vou desagrupar. Vou botar o tamanho do condutor, 1,5 milímetro quadrado. E agora eu vou colocar a representação da carga. Carga normalmente é representada por uma setinha. E os dados do circuito. Aqui dados. Potência do circuito de iluminação, por exemplo, quanto você pode colocar em watts ou quilowatts, né? Eu vou colocar 900 watts, por exemplo. Esse circuito ele tem uma corrente de 900 dividido por 220 dá quanto? É 4,09, então vai ter 4,09 amperes. É bom botar ponto e vírgula, que vai ficando mais bem organizado. E a tensão, 220 volts. E colocar a identificação também, né?
além dos dados. Circuito 1, iluminação. Seria isso aqui. Tá claro? Aí depois é só rodar o acabamento no desenho, né? No caso aqui eu fiz o desenho sem acabamento. Depois eu salvo aqui. Não, fechou. Uhum. Esse é um outro exemplo, tá? Vocês vão observar, né, ao longo dos exemplos que vocês forem olhar, né, ao longo do curso de vocês, das disciplinas que vocês forem fazer, vocês vão ver alguns detalhes, né, de diferença. No caso ali, por exemplo, que nem a gente observou, né, no exemplo do slide, no exemplo aqui que eu acabei de mostrar para vocês, eu gosto de colocar o dado de corrente de tensão, tá? Até porque isso pode variar. Dependendo do projeto, né, a concessionária pode exigir ou não essa informação, tá? Então, por isso que acaba variando, né? Algumas concessionárias fazem mais exigências, outras fazem menos. Claro? Uhum. Aí, professor, então só para confirmar, não precisa botar o DR mesmo, né? Não, não. Não, tranquilo. E outra coisa é que eu não sei se você já falou em outra aula síncrona e pode ter gravado, aí se tiver, beleza, que aí eu só olho em outra aula mesmo, também não tem problema. Mas é porque eu não sei como é que coloca o quadro de carga e de dimensionamento de circuito lá no dentro do Ah, CAD. sim. Existem várias formas, né? Você pode, a primeira, desenhar o quadro no AutoCAD. Tá? Não é a mais prática, mas sempre vai funcionar e sempre vai dar, e sempre vai ser compatível, tá? Essa é uma forma interessante pela segurança de compartilhamento da informação. A outra é você importar como referência externa, e tem uma outra ainda que é você simplesmente copiar e colar como imagem a planilha do Excel. Tá bom. Aí, Aham. nas duas últimas, né, que você vai ter a imagem da figura, do Excel, né, da figura da tabela do Excel, você pode ajustar a escala conforme você achar mais conveniente, né, de forma que você acha que vai ficar mais claro na plotagem. Falando em plotagem, falando em ajuste de escala das tabelas, é importante lembrar que esse trabalho ele é para ser plotado na folha A1 com margem e legenda, tá? E vocês vão fazer vários desenhos numa única prancha, tá? Como que esse é um detalhe importante, tá? Eu não vou importar aqui o template A1, mas eu vou mostrar para vocês como... Ah, não, dá tempo. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou importar aqui o template A1, né? Lembrando como que nós importamos o template A1. Eu vou selecionar a opção Page Setup From Template, né? Clicando com o botão direito. Isso para quem tem Windows. Clicando com o botão direito numa das abas Layout, tá? do meu arquivo do AutoCAD. Então, eu vou selecionar aqui a opção From Template, aí eu vou selecionar o template que eu desejo trabalhar, lembrando que dos templates prontos é importante que vocês selecionem templates sempre com um M na frente do nome do template, porque aí esse template já vai estar configurado em unidades do sistema internacional. O I, ele significa que o template está configurado para unidades imperiais, para polegada, né? Então, utilizem sempre o template com nome M na frente do nome do template. Então, vou dar um OK aqui. Aí, gerei o meu template da folha 1. Esses templates prontos, eles têm duas vantagens, né? Além de já vir com a margem e a legenda configurada,
Isso é algo que vocês podem personalizar. Por exemplo, se vocês quisessem criar uma margem legenda aqui na folha 1, ó, aqui eu já tenho uma viewport também. Professora, Só um instante. Se vocês quiserem criar uma margem, uma legenda na folha 1, aí o que vocês podem fazer? Vocês podem configurar, né, o tamanho de página, clicando com o botão direito na aba Layout Page Setup Manager, aqui selecionando a opção da aba Layout que vocês querem modificar, seleciona a opção Modify e vocês conseguem configurar o tamanho do papel. Por exemplo, eu quero mudar para 1, esse Layout 2 aqui. Quero que o meu desenho seja impresso no A1. Então, eu vou dar um OK. Ó, aí aumentou o tamanho do papel. Viram que a viewport ficou pequenininha, né? E se eu quiser configurar a margem aqui, é só eu fazer o desenho da margem. Pode falar. Não tá compartilhando a tela, pelo menos pra mim. é o que eu ia falar. Ah, pode falar. Não, eu ia falar que não tá compartilhando a tela, no caso. Ah, desculpa, deixa eu mostrar aqui, só para... Então, o que eu estava falando era o seguinte, desculpa aí. Agora tá certo. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu aumentei, né, o tamanho do meu módulo layout. Se eu quiser mostrar o procedimento novamente, eu vou clicar, botão direito na aba Layout, Page Setup Manager, seleciono o layout que eu quero alterar, o tamanho da folha de papel, opção Modify. Aí eu altero o tamanho da folha de papel aqui, ó, no Paper Size. Tá? Aqui eu não vou alterar no caso. E se eu quiser desenhar uma margem, né, eu posso fazer o desenho no próprio modo layout dentro da linha tracejada, que essa linha tracejada aqui do layout corresponde à limitação da área de impressão, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo só com 2 elementos. Só para dar uma amostra. Deixa eu mover essa corte aqui. Ó, aqui, ó, na prévia da impressão, a gente consegue ver que foi possível de criar o próprio layout, né? Na hora de gerar o PDF. Então, aqui eu mostrei um exemplo de como configurar, né, a margem e a legenda no modo layout e como ajustar o tamanho de papel. Tá? Isso sem depender dos templates. Mas o template pronto já tem muita vantagem, porque ele já dá a viewport, já dá a margem e a legenda também, e inclusive ele separa as layers, né? Como a gente pode ver aqui, ó, tem a layer da viewport já separada da layer da margem e da legenda. Então, é algo que é algo que me poupa tempo. Bom, a não ser que você tenha um padrão, né, para apresentação do trabalho que você tenha que configurar. No caso, esse template aqui já nos ajuda bastante. Bom, então aqui eu tenho a viewport, só que aqui tem um probleminha, né? Quando eu abro essa viewport, ó, eu tenho esse cadeadinho aqui no canto inferior direito da tela do AutoCAD que faz com que, se eu der zoom
no ambiente model aqui dentro da viewport, eu vou dar zoom no layout também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desvincular a viewport do modo layout. Eu vou clicar no cadeadinho azul. E agora eu vou dar um zoom extends para achar tudo que está desenhado, né, no meu ambiente model. E aí eu vou selecionar os desenhos que eu quero colocar em escala. Nesse caso aqui, eu não quero configurar uma escala para esse desenho. Então, eu vou ajustar no zoom que eu quiser e vou colocar no canto que eu quiser. Saio da viewport e eu altero o tamanho dessa janela. Então, aqui eu tenho um desenho sem escala. Se eu quiser colocar um desenho com escala, né, que é o caso da planta, a planta vocês vão ter que colocar na escala 1:50, da mesma forma como vocês fizeram no desenho arquitetônico. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou fazer aqui, eu vou importar o bloco da planta, só para... As ideias já vieram todas juntas. Eu vou importar o bloco da planta. Importei aqui o bloco da planta só para incluir o desenho. Então, aqui já estava tudo com a mesma unidade de medida, então não tem problema. Aqui eu tenho um elétrico. Então, aí agora eu vou colocar uma planta 1:50 aqui. Como que eu vou fazer isso? Primeiro ponto, é importante estar com a Layer Viewport ativa. Para poder criar a nova viewport. Criar uma single viewport. Eu vou desenhá-la. Quando eu crio a nova viewport, ela já abre com uma espécie de com um zoom extens, né? Aí eu vou selecionar o desenho que eu quero plotar. Caso vai ser o elétrico. E eu vou fazer agora o ajuste de escala. Eu posso utilizar vários métodos, né? No material ali da guia de escalas e plotagem eu dou uma outra opção para vocês. Mas no caso eu gosto de utilizar o método do Zoom Scale. E tem ainda um outro método que você pode configurar a escala de anotação, aqui, na escala de anotação aqui. Tá? Então aqui eu tenho o Zoom Scale. Agora eu vou entrar com o fator do ajuste para a escala 1:50, que é o ponto 2. E foi feito o ajuste, ó, quando dá 2,5, no caso meu desenho está em centímetros, por isso que dá 2,5, tá? Por conta do método Extended Points do AutoCAD. Então, 1:50 em centímetro, com um desenho configurado em centímetros no AutoCAD significa que ele tem que apontar aqui no ajuste de escala 2,5. Se fosse em metros, aí teria que aparecer 20 unidades, né? Ou 1000/50, né? Então, aqui apareceria 20:1, na verdade, tá? Então, se tivesse em metros, teria que aparecer 20:1 aqui. Aqui eu faço o ajuste.
E aqui eu tenho, então, numa mesma prancha de desenho, um desenho plotado em escala 1:50 e um outro desenho plotado numa escala qualquer. Eu posso incluir quantos desenhos eu quiser na minha prancha, configurar para a escala que eu quiser, desde que eu gere as viewports e separe dentro da viewport o desenho que eu quero representar. Tá bom? E na hora de plotar, vocês vão plotar da mesma forma como plotar o desenho arquitetônico, né? Plotar usando o modo layout. Lucas, quer falar alguma coisa? Não, eu só tô desmutado porque o meu fone mesmo muta. Aí é mais fácil pra falar. Mais Na alguma ver... dúvida? então eu fui ler agora, na verdade tenho sim, professora. Eu só queria ter certeza se tem alguma. Eu não sei se está lá no projeto falando, mas o que que você tem como obrigação de botar na legenda que você quer que a gente coloque? Tipo, além, porque eu sei que já vai ter o quadro de carga e o dimensionamento na hora de plotar. Aí, na hora de botar a legenda, tipo, do diagrama unifilar, essas coisas, o que que tem que ter Tem que ter alguma legendinha? Como é que é? Tem que ter legenda dos símbolos elétricos, porque o desenho e assim, o desenho deles, o próprio símbolo pode ser alterado, né, dependendo de quem faz o projeto. Então, você tem que ter uma legenda com um símbolo, identificando o que significa aquele símbolo do projeto elétrico, tá? Mesmo que você entenda pelos dados, né, na hora de fazer a leitura, mesmo que você entenda pelos dados o que aquele símbolo significa, é importante que você deixe bem, informe o que significa aquele símbolo na legenda, tá? Por exemplo, a tomada de uso geral. No caso, a gente utiliza o triângulo como símbolo. Mas tem projeto que eu já vi que utilizam uma circunferência, sendo circunferência muito mais comum em interruptor, tá? Então, para evitar confusão, é importante que conste a legenda no projeto, até porque a norma de símbolos elétricos no Brasil, na ABNT, ela está vencida. Nós não temos norma de símbolos elétricos. Não, não, beleza, entendi. Tá? Eu agora eu consegui botar, que nem você falou, como se fosse uma imagem, os dimensionamento e o quadro de cargas aqui. Não tenho mais dúvida por agora, não. Mais alguém? Tá bom. Qualquer coisa é só me chamar, caso tenham dúvidas.
Mais alguma dúvida?
Ô, professor, eu tava fazendo a legenda aqui. Tem que fazer a legenda também, tipo, do simbologia dos cabos, fase, neutro, retorno, tipo, botar aí. Sim, pode fazer no mesmo local, né? Você pode colocar no mesmo retângulo destinado aos dados dos símbolos de força e luz, Não, beleza, tá. Uhum. tá? Obrigado. O mesmo serve para os símbolos unifilar. Os símbolos unifilar também têm que ser representados na legenda, Não, sim, sim, beleza. tá bom? Mas assim, é porque agora eu vi que tinha, por exemplo, tem hora que é um fase com retorno, ou então essas coisas, tem que ser diferente também, ou pode só botar aqui, esse símbolo aqui seria de fase, esse símbolo aqui é de retorno, e esse é de terra. Pode a segunda opção, né? Aí seria os símbolos individuais com seus significados. Não Ah, não, precisa beleza. fazer uma não É de precisa cada conexão, especificar né? os conjuntos, né? Aham. Não, tá, beleza.
Bom, por hoje era isso e até a próxima aula.